De volta, quero agradecer você que está participando comigo e agradecer aqui a Terezinha Gomes Caetano, que é de Ouro Branco, Minas Gerais, e dizer que ela começa a fazer parte da nossa família, que é a Associação do Senhor Jesus, Rei do Século XXI. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde sempre. Está pedindo oração para ela e para toda a sua família. Também a Adelaide Terezinha Demenig, que é de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, também nossa nova sócia. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e te guarde sempre. Sua vida e a sua família estão aqui na nossa oração durante o programa de hoje, pois vão continuar na nossa oração. E sabe o que vai acontecer? Você que está enviando o seu pedido de oração hoje aqui para nós e vai enviar durante toda a semana, desde ontem, você que está enviando hoje, amanhã e depois, até sexta-feira, nós vamos recolher todas as suas intenções e levar para a urna, lá no nosso momento de oração, das mãos ensanguentadas de Jesus. Significa dizer que você vai para o momento de oração, vai lá para a urna, junto com todos os pedidos e continua depois sendo apresentado missa após missa, 100 missas na sua intenção. E nós vamos sempre rezar a novena na sua intenção. Obrigado, então, aqui a Adelaide Tereza e a Terezinha Gomes, que começam a fazer parte desta obra e já vão aí para o nosso momento de oração. Também agradecer aqui a Gessi Lourdes Milani Borg, que está participando comigo, aqui de Campinas. Pede oração para a cura da coluna e da síndrome do pânico e pedindo também por toda a sua família. E agradecer também a Gislaine Aparecida de Igarapava. Gislaine Aparecida Cardoso Ormenese, de Igarapava, São Paulo, pedindo oração para o Paulo Sérgio Júnior, Gislane e família, e pela alma de José Ormenezes. E a Irene Teixeira Rodrigues, de Jataí, em Goiás, que eu coloco aqui diante da Sagrada Família, junto com todos esses nossos irmãos. A Marilena Tomassone Schmidt, de Taperá, no Rio Grande do Sul. Maria Auxiliadora Monteiro Almeida, de Brás Pires, de Minas Gerais, Brás Pires, em Minas Gerais. A Sônia Beatriz Demenig, de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Rubens Vargas Ribeiro, de Magé, no Rio de Janeiro. Então, lembrar que todas essas intenções que estão chegando aqui, elas serão recolhidas. E na sexta-feira, o Padre Air vai levar. Durante o programa Você Pode Ser Feliz, vai levar lá para a urna, onde estão as intenções da novena das mãos ensanguentadas de Jesus e a intenção para todas as nossas missas. Você será abençoado, sem dúvida alguma. Abençoado em cada Santa Missa e abençoado na oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Aliás, falando em oração das mãos ensanguentadas de Jesus, quero mostrar para você aqui o nosso diário, o Diário 2016, que é o diário das mãos ensanguentadas de Jesus. Está aí essa devoção que está no coração do povo. Você pode, dia após dia, se recordar dela. É o Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que é a nossa dica 21. É a dica para você e para toda a sua família. Tá aí, quer agendar os seus compromissos, fazer a sua programação para o próximo ano? A dica é Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus, Diário 2016. O nosso telefone da dica 21 é 19 3871 9600 ou pelo nosso portal. Nosso portal é rs21.com.br. Abrir aqui, então, para você ver como que é por dentro do nosso diário. Tem aqui a leitura do Evangelho, as referências bíblicas da liturgia, um espaço para você colocar os seus compromissos diários e depois o seu compromisso do dia a dia, tudo que você tem que fazer e também o seu compromisso espiritual. Além de ter a referência do Dia do Santo, tá aí, ó, muito bem elaborado, desse jeitinho assim, ó, tá vendo? Para você ver como é que está disposto aí o seu diário espiritual, para você marcar todos os seus compromissos e ter um compromisso com Deus também durante todo o seu dia. E no verso está aqui, a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, porque aí você vai, durante todo o dia, rezar a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. Está aí, então, a super dica 19 3871 9600 para a dica dos produtos todos que ajudam esta obra de evangelização. 19 3871 9600. Nós estamos falando sobre matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio. E daqui a pouquinho eu vou explicar para você o significado disso. Mas antes, nós queremos ver um pouquinho quais são os desafios da vida matrimonial. Aliás, o tempo de preparação para o matrimônio e depois os desafios da vida do matrimônio, a vida que foi assumida diante do altar, a vida a dois. Já não são dois, mas uma só carne. A gente sempre fala vida a dois, né?
Jesus disse, já não são dois, mas uma só carne. É assim a estrutura do matrimônio. Tem um testemunho muito bonito desse período de preparação e depois dos desafios da vida matrimonial. Acompanhe comigo. O casamento é o tão sonhado dia de grande parte das mulheres e dos homens também. Porém, alguns casais sobem ao altar precipitadamente e se divorciam alguns meses depois. Então, se você está pensando em casar, é preciso levar alguns pontos importantes em consideração antes de tomar a grande decisão. Geralmente, as pessoas ficam mais na internet conversando, né, no Face, né, e esquece do verbal, de olho no olho, né, então é isso daí que destrui a maioria dos casamentos, né. A mulher sai para trabalhar, não tem mais o final de semana, né, marido trabalha no final de semana, de manhã a mulher trabalha à tarde e vão se encontrar de madrugada simplesmente para dormir. Então, e a gente até já ouviu falar que mesmo dentro da casa, marido e mulher fica conversando pelo WhatsApp. Isso acontece 99% dentro das casas brasileiras hoje em dia. O ser humano precisa tomar consciência que ele não vive sem um diálogo. Então, a hora que nós voltarmos a conversar igual nossos avós conversavam, sentar na calçada igual se conversava antigamente, a população vai viver melhor. Muitos até procuram antes do casamento estar muito em crise, né? São aqueles que até conversa com alguém e fala, não, procura pastoral familiar, que é bom o apoio. E outros já procuram quando já está o casamento estourado. Então, daí, dificilmente, mas com a graça de Deus, a gente vai rezando, e até eles entenderem a situação de quando começou isso. Às vezes é problema de filhos, né? Que o casal acaba se desentendendo muito, também por causa dos filhos, né? Que os filhos financeiro, que afeta muito hoje em dia, o ser humano ficou muito ganancioso. Então, o problema financeiro é o que está destruindo mais as famílias. Porque casa-se, a mulher tem o salário dela, o marido tem o salário dele e começa a disputa, eu ganho mais. É onde começa a divisão do casamento, já começa por aí. Já a divisão monetária. Carteira tem que ser uma só na casa, marido e mulher, os dois têm a carteira, junta-se tudo, paga-se todas as contas. O maior problema é a traição. Às vezes, numa simples palavra que você faz, você descontenta a pessoa. Não é só a traição carnal, mas às vezes você se trai numa ofensa. Uma palavra. Uma palavra, às vezes você se trai ofendendo a pessoa e não era o momento de ter falado aquela palavra. E não saber se redimir, né? Então, as ofensas vai diminuindo o amor também, né? Porque a gente quer ser elogiada, né? O amor, ele, que nem a gente diz, tem que ser regado todos os dias. Regado como? Com uma palavra, com carinho, né? De você elogiar com elogio. Não tem coisa melhor que um elogio para o casamento ir bem, né? E muitos parece que hoje, principalmente nessa geração, parece que a gente já não sente mais aquela corresponsabilidade, né? Aquela compreensão. Parece que do jeito que tá tudo muito bom, não dá certo, eu vou embora e acabou, nós não estamos vivendo bem. Já se casa com esse pensamento, né? Se não der certo, larga. Mas não é assim, não foi para isso que foi instituído o casamento, né? O casamento foi feito para ser duradouro. Diálogo, companheirismo e fé em Deus parece ser as ferramentas para ter um relacionamento feliz a dois. Tá aí, então, você viu esse testemunho de um casal que trabalha com a família e testemunho da vida matrimonial mesmo, mas levando em consideração alguns dos aspectos que aparecem mesmo na vida matrimonial. Primeiro, é preciso ter uma boa preparação. Depois,
Se o casal não tem consciência mesmo do que é uma vida familiar, certamente os problemas que aparecerão depois podem levar à falência do matrimônio. É exatamente isso. Porque às vezes a gente precisa começar a entender o seguinte: os casais procuram a igreja para o casamento. Eu estou numa paróquia hoje que muita gente procura para o sacramento do matrimônio. E algumas vezes a gente se depara com situações muito inusitadas até. Porque antes de que aconteça o casamento, se você não sabe, bom você saber disso. Antes de acontecer o casamento, o casal tem que fazer uma entrevista com o sacerdote. Essa entrevista é feita para quê? Para o juramento. Nesse juramento, tem uma série de perguntas próprias propostas pelo Código de Direito Canônico, pelo ritual do matrimônio, que tem que ser feita para o casal antes do dia do casamento. Isso não é uma semana antes, é um tempo antes, mais do que uma semana, obviamente, um tempo antes, feito algumas perguntas. Além daquelas perguntas que estão ali propostas para serem feitas no dia do julgamento, do juramento, eu e outros sacerdotes acabam fazendo outras perguntas também. E dentre elas, a pergunta é assim: por que você quer casar? Porque se começar a colocar muitas condições que não seja fundamentalmente o amor que tem pela pessoa, o amor que o noivo tem pela noiva, a noiva pelo noivo, pode ser que mais tarde eles se frustrem. Nós temos até a missão de dizer assim: dá tempo de desistir ainda. Às vezes é meio assustador dizer isso, mas nós temos também um pouco essa função. Olha, dá tempo de desistir. Se você não a ama de verdade, e diz para ela, se você não o ama de verdade, e se o que está envolvendo aí vocês para o casamento são condições que pode ser condição financeira, a questão da aparência física e tantas outras coisas, se forem só essas condições, então é melhor desistir, porque depois vem as situações próprias da vida matrimonial. E você que é casado sabe disso. Questão financeira, depois questão da educação dos filhos, as frustrações todas que aparecem no meio do caminho. São coisas que abalam a vida e que, se não estiverem estruturadas no verdadeiro amor, acaba ruindo. Quando uma casa não tem um alicerce bom, essa casa, o que acontece? Vem a ventania, vem as tempestades e pode ser que caia, porque não tem um bom alicerce. E essa tempestade pode ser as frustrações, os problemas que vão aparecer. Se não tiver um alicerce bom, o alicerce do amor, rapidamente a casa cai. É essa a expressão, a casa cai literalmente. E a ruína é completa. E a palavra de Jesus é assim mesmo. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E é uma das leituras propostas para a celebração do sacramento do matrimônio. Porque já é um olhar para frente, tá? Olhando aquilo que vem depois, porque aparecerão as dificuldades. Vida em família não é fácil, é uma bênção, é uma alegria, mas aparecem os problemas, aparecem as dificuldades. Aparece a doença, aparece a situação difícil na área financeira, e você que tem filhos sabe que aparecem as situações difíceis para a educação dos filhos. Se não tiver uma base firme, pode então ruir. Foi isso então que nós vimos agora nesse testemunho. As situações difíceis que aparecem no dia a dia da vida familiar e que pode ruir a vida, acabar com a vida familiar se ela não estiver estruturada sobre a rocha verdadeira do amor. A gente gosta sempre de lembrar isso. Eu lembro disso quando eu presido, quando eu dou assistência ao sacramento do matrimônio, porque apesar de ser um pouco difícil essa compreensão, mas é assim, quem celebra o matrimônio no nosso rito são o noivo e a noiva. O sacerdote dá a assistência. Quem preside o sacramento são os noivos. O sacerdote dá a assistência. Aqui no rito latino, a presença do sacerdote é importante, claro, mas pode ser um diácono, pode ser uma pessoa delegada pela igreja para poder presidir, para poder dar assistência ao sacramento do matrimônio, que é diferente do rito oriental, que é essencial
a presença do sacerdote. O sacerdote presente, ele dá a bênção, ele dá a assistência. Os noivos é que presidem a celebração. E aí eu falei de uma das situações difíceis que a gente encontra e que são situações muito inusitadas, porque às vezes os casais vão à igreja, pedir o sacramento do matrimônio, mas não sabem nem por que pediram. Mas antes tem uma catequese, isso mesmo, tem a catequese. Mas alguns vão à catequese de noivos simplesmente por obrigação. E sabe quando a pessoa está de corpo presente só? Mas não está ligado com nada daquilo que está acontecendo? É a verdade, é o que tem acontecido. Por isso que quando a Camila introduziu a matéria, disse assim, olha, há alguns que não se preparam bem, pouco tempo depois e pouco tempo mesmo, acabam se frustrando e se divorciando. Vão à igreja e na hora da celebração do sacramento do matrimônio, eu já me deparei com situações que nem o noivo nem a noiva sabiam fazer, nem o sinal da cruz. Que é o básico, é o básico. Eu não pedi que eles recitassem nenhuma oração, mas a gente sempre começa com o sinal da cruz. E eles não sabiam sequer fazer o sinal da cruz. Quando não se tem uma preparação boa, faz-se muita exigência para a igreja. Eu me lembro, no começo da minha vida de sacerdote, estou indo para 12 anos já de vida sacerdotal, mas eu me lembro lá no começo que, uma certa ocasião, alguém foi à igreja e fez uma série de exigências, exigiu muito, muito mesmo, da celebração e de tudo que ia acontecer na igreja. Pouco tempo depois, eu encontrei com a mãe da noiva, porque assim foi uma superprodução o casamento, uma superprodução mesmo. Passou uns meses, 3 meses, eu encontrei com a mãe da noiva. E a minha pergunta foi, como é que está a fulana? Como é que está a vida em família? Para minha surpresa, ela disse, padre, eles já se separaram. 3 meses depois de uma superprodução, porque parece que alguns se centram naquilo que é periférico, naquilo que são os acessórios e não naquilo que é mais importante. E com isso fazem altas dívidas. As dívidas começam com o vestido de noiva, as dívidas com a festa toda, com muito dinheiro mesmo que gastam, carregam a dívida depois, que é um problema já para o início do matrimônio, fazem uma superprodução e depois de alguns meses acaba. Vão para aquilo que é periférico e se esquecem daquilo que é essencial. Uma das coisas que a igreja tem nos pedido nestes últimos tempos, sobretudo a partir do sínodo, que está tratando da questão da família, é que centremos na preparação. A preparação para o sacramento do matrimônio é muito importante, é muito importante. Uma boa preparação faz com que a pessoa viva bem depois o sacramento do matrimônio. Isso aqui é só uma introdução, porque tem mais coisa ainda que a gente vai conversar sobre a família. E, sobretudo, eu quero falar para você dessa questão da indissolubilidade do matrimônio. O que é isso? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre esse tema. Então, espero você aí, olha, não sai daí, aguarde rapidinho, vou para o intervalo, já eu volto para continuar falando de matrimônio, falando de família com você. Já eu volto.